Obadias na Bíblia, a vida corajosa de um herói oculto. Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Aqui é o canal Personagem Bíblico e a palavra de hoje é curta, mas poderosa. Ouça com atenção, porque Deus quer falar com você agora. Você já ouviu falar de Obadias? Não estou falando do livro profético, o menor do Antigo Testamento. Estou falando do homem, Obadias, que serviu no palácio do rei Acabe. Um nome que talvez passe despercebido, mas cuja história é uma lição poderosa de coragem e fé em tempos de crise. A Bíblia está cheia de heróis conhecidos como Davi, Moisés e Daniel. Mas hoje vamos desvendar a história de um herói que agiu nos bastidores, um verdadeiro agente secreto de Deus no coração de um reino corrupto. Fique comigo até o final para descobrir como a vida desse homem pode inspirar a sua hoje mesmo. Para entender a bravura de Obadias, precisamos primeiro entender o cenário em que ele vivia. Imagine o reino de Israel, não sob o comando de um rei justo, mas de Acabe, um dos reis mais perversos de sua história. A Bíblia, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E como se não bastasse, ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia, que trouxe consigo a adoração fanática a Baal e a Será. Jezabel não era apenas uma idólatra, ela era uma perseguidora implacável. Ela iniciou uma campanha sistemática para exterminar os profetas do Senhor de Israel. Era uma verdadeira caça às bruxas. Templos a Baal foram construídos, altares pagãos foram erguidos, e aqueles que se mantinham fiéis ao Deus de Israel eram caçados e mortos. O ambiente era de medo, apostasia e escuridão espiritual. A nação que deveria ser uma luz para os outros estava mergulhada nas trevas. É nesse contexto assustador que encontramos Obadias. E aqui está o detalhe mais surpreendente. Ele era o mordomo do palácio, o administrador-chefe do rei Acabe. Pense nisso por um momento. Obadias trabalhava diretamente para o casal que liderava a perseguição contra seu povo e sua fé. Ele estava no epicentro do poder corrupto, no olho do furacão. Todos os dias, ele caminhava pelos corredores do palácio, servindo a um rei que desprezava o seu Deus e a uma rainha que assassinava seus irmãos de fé. Que posição incrivelmente difícil e perigosa! Muitos teriam abandonado sua fé, ou fugido, ou simplesmente se conformado para sobreviver. Mas Obadias não. A Bíblia nos dá uma pista crucial sobre seu caráter em 1 Reis, capítulo 18, versículo 3. Obadias temia muito ao Senhor. Essa frase é a chave de tudo. O temor ao Senhor na Bíblia não significa ter medo de Deus no sentido de pavor. Significa um profundo respeito, reverência e um desejo de obedecer e honrar a Deus acima de tudo. Mesmo cercado pela impiedade, no ambiente mais hostil possível, Obadias mantinha seu coração fiel. Ele não permitiu que a cultura ao seu redor contaminasse sua devoção. E essa fé não era apenas um sentimento privado, ela se transformou em ação corajosa. Quando Jezabel começou sua perseguição mortal, o que Obadias fez? Ele usou sua posição de poder e influência para salvar vidas. 1 Reis 18, versículo 4, nos conta algo extraordinário. Pois sucedeu que quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, de 50 em 50, numa cova, e os sustentou com pão e água. Vamos analisar a dimensão desse ato. Obadias não escondeu 1 ou 2 profetas. Ele escondeu 100. Ele os dividiu em 2 grupos para dificultar a descoberta. E, arriscando sua própria vida, providenciou comida e água para eles. Lembre-se, o reino estava passando por uma seca severa, um juízo de Deus anunciado pelo profeta Elias.
Comida e água eram recursos extremamente escassos. Obadias estava usando recursos do palácio, ou seus próprios recursos, colocando seu pescoço em risco a cada pão, a cada jarro de água que ele desviava para os servos de Deus. Se fosse descoberto, a sentença seria a morte, sem dúvida. Ele era um verdadeiro herói anônimo, um protetor dos fiéis. A história se intensifica quando o profeta Elias, após 3 anos escondido, retorna e encontra Obadias. A cena do encontro é fascinante. Obadias está amando do rei Acabe, procurando pasto para salvar os animais do palácio. De repente, Elias aparece diante dele. A reação de Obadias é de profundo respeito. Ele se prostra com o rosto em terra e reconhece o profeta de Deus. Elias, então, lhe dá uma ordem que parece uma sentença de morte. Vá e diga ao seu senhor, eis que aí está Elias. A resposta de Obadias revela seu pânico e a tensão que ele vivia. Ele diz: em que pequei, para que entregues o teu servo na mão de Acabe, para que ele me mate? Ele explica que Acabe procurou Elias por toda parte, em todos os reinos, e agora, se ele anunciasse a chegada de Elias e o profeta desaparecesse novamente pelo poder de Deus, Acabe o mataria. É nesse momento que Obadias revela seu grande segredo para se defender. Mas eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Porventura não foi dito ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondei 100 homens dos profetas do Senhor e os sustentei? Ele não estava se vangloriando. Ele estava desesperado, mostrando a Elias que sua vida já estava por um fio, que ele era um aliado, não um inimigo. Sua lealdade a Deus era real e comprovada por suas ações. Elias o tranquiliza, garantindo que ele realmente se apresentaria a Acabe. E Obadias, confiando na palavra do profeta, obedece. Ele vai e cumpre a perigosa missão. Esse ato de obediência de Obadias foi o catalisador para um dos maiores confrontos do Antigo Testamento. O desafio no Monte Carmelo, onde Elias confrontou os profetas de Baal e o fogo do Senhor consumiu o sacrifício. A história de Obadias, embora curta, nos deixa lições valiosas para os dias de hoje. Primeiro, a integridade em ambientes hostis. Talvez você trabalhe em um lugar onde seus valores são constantemente desafiados. Talvez você se sinta como a única pessoa que defende certos princípios. Obadias nos mostra que é possível ser fiel a Deus em qualquer lugar, mesmo no palácio de Acabe. Sua identidade não era definida por seu chefe ou pela cultura ao seu redor, mas por seu temor ao Senhor. Segundo, a fé que se traduz em ação. A fé de Obadias não era passiva. Ele não apenas orava em segredo, ele agia. Ele usou os recursos e a posição que Deus lhe deu para fazer a diferença, para salvar vidas. Isso nos desafia a perguntar: como estamos usando nossa influência, nossos recursos, nosso tempo, para servir a Deus e ao próximo? Às vezes, as maiores oportunidades de ministério estão exatamente onde estamos, no nosso dia a dia. Terceiro, a coragem que vem da confiança em Deus. Obadias vivia com medo, e isso é compreensível. Mas seu temor a Deus era maior que seu medo de Acabe e Jezabel. Ele arriscou tudo, não por ser imprudente, mas por confiar que estava fazendo a coisa certa aos olhos de Deus. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a ação, apesar do medo, impulsionada por uma convicção maior. A Bíblia não nos conta o que aconteceu com Obadias depois do confronto no Monte Carmelo. Ele volta para as sombras da história, um herói oculto. Mas seu legado permanece. Ele é um exemplo de que nem todos os heróis da fé carregam cajados que abrem mares ou derrubam gigantes com uma pedra. Alguns heróis trabalham em escritórios, administram palácios e silenciosamente, com grande risco e sacrifício, protegem e servem ao povo de Deus, sendo luz no meio da escuridão. A vida de Obadias nos encoraja a sermos fiéis onde quer que estejamos.
Deus pode usar pessoas comuns em circunstâncias extraordinárias para realizar seus propósitos. Talvez você seja um Obadias hoje, chamado para manter sua integridade, para agir com coragem e para ser um refúgio seguro para outros em um mundo que muitas vezes é hostil à fé. Lembre-se, sua fidelidade silenciosa não passa despercebida aos olhos de Deus. Obrigado por assistir e por mergulhar nessa história incrível comigo. Se você foi inspirado pela coragem de Obadias, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias impactantes da Bíblia. Comente abaixo qual outra lição você tirou da vida desse herói oculto. Até a próxima!